Glória a Deus, meus amados. Sejam todos bem-vindos a mais um discipulado bíblico, que certamente será uma bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada também, né, com Jesus, e certamente a nossa vida será transformada. Eu sou o pastor Reiter, creio que muitos já me conhecem, alguns talvez estão conhecendo agora, tá? Eu creio que vocês vão conhecer um pouco mais também de nós, né, através desse discipulado bíblico, onde nós vamos nos aprofundar, onde vamos falar da palavra de Deus. A gente já está aí pastoreando aí há praticamente 10 anos e a gente compõe aí, a gente é o idealizador da família NAP, essa família Nada Além da Palavra, que existe aí o nosso site, existe a rádio, existe a nossa TV 24 horas, existe também as mentorias, e nós estamos aqui sempre aí trazendo uma palavra. Muitas pessoas já sabem, nós estamos ao vivo todos os dias, 5h39 da manhã e também 18 horas, e hoje aqui trazendo um discipulado bíblico com um tema aí muito importante, um tema muito interessante, né, que a gente vai falar a respeito dele hoje, que se trata disso, ó. Cargo é posição, chamado é propósito. E nós vamos falar bastante a respeito disso nesse momento. Nós vamos falar muito mesmo. E antes de iniciar, eu quero aqui desejar uma boa noite a todos vocês. Temos muitas pessoas aqui já com a gente participando. Quero ler o nome de vocês, quero ver a participação de vocês aqui, quero ler o seu nome, quero ver você que está aí. E lembrando que já tem uma enquete, tá? Já tem uma enquete para você já ir colocando a sua resposta. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui. O Fábio está colocando, bora que bora, Fábio. A Edilane, boa noite, Edilane. A Letícia, boa noite, a paz a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz, Letícia. O Gilson Jorge colocando boa noite. O João Castro colocando aí, né? Boa noite, pastor, a paz, querido. Glória a Deus. A Cristina Aparecida colocando boa noite, a paz do Senhor, a paz. Quem mais? A Quitéria colocando boa noite, a paz. A Letícia também colocando a paz, pastor, a paz, Letícia. A Maria Quitéria colocando boa noite, pastor, boa noite, Quitéria. O José Fábio colocando a paz do Senhor, a Maria José, a paz do Senhor, boa noite, o Gilson, a paz, Berea o pastor Gabriel Ramalho, nosso querido amigo, meu amado, que honra ter o senhor aqui com a gente, hoje colocando aí, Deus abençoe, a missionária colocando boa noite, uma paz a todos, o Fábio, amém, a Letícia, boa noite, missionária, a paz do Senhor Jesus, amém, a Cléo também colocando boa noite, pastor, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. E eu já quero iniciar aqui, eu quero ver como está aqui a nossa enquete. Já tivemos aí a nossa enquete. E é interessante que está dizendo aqui, ó. Olha a pergunta da nossa enquete. Você ocupa algum cargo hoje na igreja? 31% sim. 62% não. E já ocupei 6%. Olha que interessante. Então isso vai abrir uma visão tão grande e vai trazer uma clareza enorme também para aquelas pessoas que não estão ocupando um cargo na igreja. E não ocupar um cargo na igreja não quer dizer que não tenha também um chamado de Deus. Amém, queridos? E nós vamos dar início agora, então, ao nosso discipulado. Vamos aí abordar alguns temas, vamos falar bastante a respeito disso. E ao longo do discipulado vai haver várias enquetes. Essa eu já vou encerrar ela agora. Aí, ó, tá mantendo ainda 28% sim. Mudou. 28% sim, 61% não, e já ocupei 11%. Legal. Vou encerrar essa enquete aqui agora e nós vamos dar início ao nosso discipulado. Amém?
E vai ter, como eu disse, vai ter várias enquetes, várias perguntas. Eu gostaria que todos vocês interagissem bastante aqui comigo no chat, tá? E que nós vamos aprofundar bastante. É claro que queria que você pegasse a sua Bíblia também para poder acompanhar, e também vou colocar na tela. Se você talvez não tenha a sua Bíblia, não consegue pegar a sua Bíblia agora, não tem problema, você vai poder acompanhar pela tela também aqui com a gente. Amém, meus amados? Vou encerrar essa enquete de agora, que haverá várias no decorrer aqui, então, da nossa transmissão, em nome de Jesus. Bora! A Cléo está falando que o Antônio não conseguiu fazer o link. Não, é só clicar no link, já vai direto, tá? Já vem direto aqui, em nome de Jesus. Já vem direto aqui para a live. É só clicar no link que está lá no grupo, né? Que todos que entraram aqui nessa live, vem direto do link do grupo que foi criado exclusivamente para isso. O José falando, minha Bíblia está em mãos sempre. Glória a Deus. Amados, então vamos aí dar início a esse momento tão especial. E eu gostaria de começar esse momento aí falando um pouco mais. Deixa eu colocar aqui. Beleza, já falamos. Vamos para o próximo. Amém. Então, mais uma vez, um bem-vindo a todos vocês que estão aqui nesse discipulado, Nada Além da Palavra. Estarão aqui esse tempo muito proveitoso, né? Que vamos passar juntos aqui. E o tema central é: estamos ocupando uma posição ou vivendo um chamado? E eu queria chamar todos vocês agora para a gente realizar uma oração, tá? Iniciar já com uma oração, porque nós já vamos dar início. Se você pode aí, fecha os teus olhos para a gente iniciar fazendo uma oração. Quero orar por vocês, que vocês possam orar também por cada um que está aqui. E faz o seguinte: pedir para Deus abrir a nossa mente, nos trazer discernimento para tudo aquilo que será dito nesse momento. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós entramos em oração neste momento, Senhor, nesse discipulado, Pai. Que tudo que for dito, que tudo que foi, meu Pai, criado, seja para a honra, seja para a glória do Teu santo nome. Que o Teu nome seja exaltado, Pai. Que vidas sejam restauradas, pessoas sejam transformadas, que haja mudança, restauração, transformação de vida. É o que nós pedimos, Pai. Que o chamado que o Senhor nos escolheu, que possamos viver com excelência, que possamos trazer esse chamado para a nossa vida com uma excelência extraordinária. E que cada um de nós que separamos esse tempo, esse momento, para ouvir mais da Tua palavra e também reconhecer o que estamos vivendo. Será se estamos ocupando uma posição ou estamos vivendo o nosso chamado? E quem somos nós sem talvez um cargo? Oh Deus, fala conosco e traga aos nossos corações essa grandeza do Teu reino sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos aí começar. O que é um cargo? Vou deixar aqui, ó. O que é um cargo? Existem algumas definições que nós precisamos compreender, entender, e eu espero que você possa trazer isso para a sua concepção a partir desse momento. O que é um cargo? Cargo é uma posição funcional em uma estrutura com atribuições e responsabilidades visíveis. Nós vamos falar diversos assuntos. E um desses é o que representa um cargo. Então, um cargo é uma posição funcional em uma estrutura, em uma igreja, em uma denominação, com atribuições e responsabilidades, presta atenção nisso, visíveis. Cargo é uma designação dada por homens, necessária para
a organização e ordem. Um cargo é alguém que foi designado por alguém, por um homem, por uma pessoa, por um líder, e é necessário para a organização e ordem. Cargo é um reconhecimento institucional que pode ser conquistado ou recebido dentro de uma comunidade. Então, cargo é um reconhecimento institucional que pode ser conquistado ou recebido dentro de uma comunidade. É interessante a gente olhar para tudo isso e ver que os cargos também são importantes. Porque tudo também é para o funcionamento, a organização. Só que por conta da visibilidade humana, carrega muitos perigos. E só da gente entender o que representa cargo, isso já começa a abrir a nossa mente. Olha aqui, vamos para o próximo. Tem outro aqui, ó. Isso. Cargo é uma função temporária, pois pode mudar, acabar ou ser transferida. Um cargo, ele é temporário, é uma função temporária, porque ele pode mudar. Um momento, talvez, quando uma pessoa, ela imagina aí, a pessoa ela é um obreiro, é um presbítero, e esses cargos, essas funções podem ser transformadas, podem ser mudadas, podem ser um remanejamento acontecendo, pode ser mudado, e pode até mesmo acabar. Quantas pessoas que um dia foi pastor, hoje já não é, já foi obreiro, hoje já não é, um dia foi presbítero, hoje já não é, já fez parte, já foi um diácono, talvez hoje já não é, talvez já participou de um cargo, era alguém que ajudava na limpeza, ajudava na tesouraria, e é interessante como o cargo é uma função temporária. Olha o que diz o próximo: cargo é uma ferramenta administrativa criada para manter a ordem e o funcionamento de um grupo ou uma instituição. Olha que interessante. Então, o cargo ela é também uma ferramenta administrativa, porque tem muitas pessoas que talvez não têm uma disponibilidade, não têm uma sabedoria para administrar um funcionamento de uma instituição. Mas existem pessoas que têm um cargo como esse que conseguem muito bem manejar cargos administrativos. Cargo é título humano. Que pode existir sem corresponder a um verdadeiro chamado espiritual. Existem pessoas que podem estar numa parte administrativa, assim como pode ter pessoas que estão no administrativo, mas também tem um chamado. Mas não é necessariamente alguém que tem um chamado espiritual. A gente tem que entender e perceber que existem muitas pessoas que ocupam posições, cargos, e talvez não exercem um chamado espiritual. Tem pessoas que talvez fazem parte de igrejas, megas igrejas, que talvez faz parte, talvez, de uma mídia, equipe de televisão, algo do tipo, e muitos, talvez, não são pessoas chamadas, que carregam um chamado espiritual, mas acaba vivendo ali como um trabalho. Talvez um setor administrativo, advogados, contabilidade, mas são pessoas que são úteis e necessárias para o mantimento, né, de toda a parte administrativa. A gente precisa prestar atenção nisso. Olha o que diz a próxima aqui. Cargo é posição externa que não garante caráter ou espiritualidade. É o que eu estava dizendo ali. Porque tem pessoas que talvez ocupam um cargo dentro de uma denominação de igrejas e não adianta. Você pode achar que todo mundo ali é espiritual, isso, aquilo, mas não é. Existem pessoas que têm um cargo, mas é uma posição externa, que não garante caráter ou espiritualidade. Olha o outro ponto. Cargo é autoridade delegada por uma instituição, diferente do chamado, que é concedido diretamente por Deus. Então, um cargo, ele é uma autoridade delegada por alguém.
que é escolhido talvez pelas suas atribuições e não diretamente porque a pessoa tem um chamado, a pessoa ela é de Deus, não. Estou usando essa palavra assim, é de Deus, porque talvez é a forma que as pessoas mais usam. Então, existem muitas pessoas que carregam uma autoridade dentro da instituição, mas que foi delegado por outra autoridade, e não necessariamente concedido para alguém que tem um chamado, que tem uma vida espiritual de excelência para com Deus. Amém? E eu queria agora colocar uma enquete. Alguns pontos de cargo. Eu sei que existem vários, existem inúmeros, muitos mesmo. Mas eu vou só abordar alguns. Amém? E eu quero vou criar uma outra enquete aqui com vocês. Com uma pergunta muito importante. Vou ter aqui para mim, vou criar aqui, colocar para você. E eu gostaria que você respondesse aí o mais breve possível, né? Para a gente poder dar a nossa sequência aí. Olha aí. Você acredita que é possível ter cargo, ou seja, uma posição, sem chamado? Responde aí essa enquete, por favor. Responde ela aí. Eu quero saber a sua opinião, tá? Isso aqui não tem nada a ver com prova, com nada. Eu só quero saber a sua opinião. Assim como existem pessoas, né, que já ocuparam cargos, nunca ocuparam ou estão ocupando o cargo. Então, são visões e mentalidades diferentes. Então, vota aí, coloca aí na sua enquete. Vota aí, vamos ver. Deixa eu ver como é que tá a votação aí. Tá? Tem gente que ainda não votou. Coloca aí, faz a sua votação aí na enquete, o mais breve possível. Apareceu aí, é só você colocar sim ou não. Você acredita que é possível ter cargo, ou seja, posição sem chamado? O que você acha? O que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso? Tá bom. Eu já vou encerrar. As nossas enquetes vão ser mais um jogo rápido mesmo, né? Para a gente ter essa noção. Aí o José tá falando, ter convicção no chamado é importante, com certeza. Com certeza. Olha aí, já vou encerrar a enquete. 16 pessoas votaram, 17, tá votando, vota aí. Não tem tanto delay assim na transmissão, tá? Vou dar mais um tempinho para ter essa oportunidade. Amém, queridos? Vamos aqui então, já vou encerrar. Olha como tá aí. Olha como, já vou colocar até em tempo real. Como tá aí em tempo real? Olha aí, em tempo real. Você acredita que é possível ter cargo, posição sem chamado? O pastor Gabriel tá falando, eita caneca linda. E eu tentei ainda tampar ainda para não para não ter ninguém, né? Talvez falando mal do Timão, mas que bom que o pastor Gabriel tá aí, ó. Glória a Deus. O pastor tá falando aí, sim, existem pessoas sem chamado em cargos. Vamos encerrar. Olha aí, em tempo real. 61% das pessoas estão dizendo aí que sim, é possível. É possível alguém ter um cargo, ocupar algum cargo na igreja sem nada, sem ter chamado. E 39% dizendo que não. Aí, pronto, encerrada a enquete. E, olha aí, fechamos então com 61%, né, dizendo sim, e 39% achando que não é possível alguém ocupar um cargo na igreja e sem ter um chamado. Mas como você lembra que a gente abordou ali agora há pouco? Você vê inúmeras das coisas que a gente leu ali, muitas pessoas exercendo e não tem um chamado. Acaba não vivendo um chamado. Eu vou trazer um texto agora, vou colocar aqui um texto
na tela para vocês, vou trazer um texto. Contam tempo de serviço ainda, não trabalham por amor à obra, é isso aí, é isso aí. Olha aqui, vou trazer um exemplo bíblico, vamos ler juntos aí, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 23, do versículo 27 ao versículo 28. Olha um exemplo. Líderes religiosos no tempo de Jesus, pessoas que tinham cargos, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, cheio de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha que poderoso esse texto, né? Então a própria palavra já estava falando daqueles fariseus, pessoas que ocupavam cargos, né? Esse texto ele é muito importante. É muito mesmo, muito importante a gente poder prestar atenção nele, absorver tudo que ele tem para dizer. E deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para que fique um pouco mais claro o que está sendo dito. Deixa eu colocar aqui na tela o que diz alguns versículos anteriores a isso. 23. Deixa eu ver, 23. Olha que interessante, deixa eu pôr na tela, vamos ler. Olha o que diz um pouco antes desse texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Olha isso. Guias cegos. E coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. E aí vem o versículo que nós acabamos de ler, né? Que é o 27 e também o 28. É muito interessante a gente prestar atenção e ver que existe muitas pessoas, sim, que podem ocupar cargos que por fora parece que está tudo bonitinho, mas talvez por dentro é uma sujeira. Talvez por dentro são como a própria palavra diz, né? O interior estão cheio de ossos de mortos. E talvez a nossa visão ainda, por algumas pessoas, acabam sendo uma visão tão limitada ao ponto de não conseguir enxergar isso. O porquê que hoje existe tanta idolatria religiosa? O porquê que hoje existe tanta idolatria por líderes, por pessoas que talvez, quando o cargo é maior, quando carrega um título maior, aí decidido por cada denominação, coloca qual é o título maior que a pessoa vai carregar, se é presidente, se é o pastor presidente, se é um apóstolo, se é um bispo, se é, sei lá, o que vai chamar. Então, quando vai colocando, aí as pessoas começam a espiritualizar talvez aquele cargo e muitas das vezes não sabe o que a pessoa talvez carrega. E é muito interessante a gente parar para observar isso, porque existem momentos que talvez o cargo que a pessoa ocupa
Existem perigos e que nós vamos falar um pouco desses perigos também agora. Nós vamos para alguns perigos disso, alguns perigos, tá? E eu vou lançar aqui qual desses perigos que você acha que é o que pode fazer alguém cair. Alguém cair, alguém que tem um cargo na igreja cair. Eu queria saber de vocês. Peguei só mais alguns, talvez mais polêmicos, que eu gostaria de saber também de vocês. Olha isso. Qual perigo você vê mais presentes hoje nas igrejas? Qual que é o perigo da queda, de ver alguém cair, de ver alguém vacilar, errar? Qual que é um dos maiores perigos que você vê na vida daqueles que ocupam apenas um cargo? Porque quem ocupa um chamado é outra coisa. Qual que você acha que é um dos maiores perigos? A soberba? A desobediência? Ou o apego à riqueza? Você vê muitas pessoas soberbas caindo? Você vê muitas pessoas que ocupam cargos na igreja vivendo em desobediência, rebeldia? Você vê muitas pessoas, talvez, que ocupam um cargo e você vê aquela pessoa mudando por conta da riqueza, apegada à riqueza? Qual que você acha que é? Coloca aí, tá aí na enquete. Tá aí na enquete. Olha que interessante. Como tá aí? Como tá aí a galera? Deixa eu ver como é que tá. A soberba, interessante. A desobediência e a soberba empatado. E o apego à riqueza no último. Eu achei que quem ia ganhar era o apego à riqueza. Achei mesmo. Mas vamos ver aí. Ó, tá mudando. Olha que interessante. Agora, a desobediência. Também é forte, hein? Que bom. É por isso que eu criei tantas enquetes para isso, para mim ver, para ver a visão, né, de todos. O que talvez as pessoas mais conseguem perceber e enxergar. Qual a forma que as pessoas estão enxergando as coisas dentro da igreja. Amém? Já vou encerrar para a gente não se estender muito. Tá bom, queridos? 16 votos, tá bom pra gente. Já foi a maioria das pessoas que estão aqui conosco. Deixa eu encerrar. Então, ficou como? Vamos ver. O José está falando, a soberba leva as outras. A Quitéria falou desobediência. Isso aí. Olha que interessante. A desobediência ficou aí em primeiro lugar, 43% de nós, né, que estamos aqui participando. Esse é o pensamento, que a desobediência é um dos maiores perigos. A soberba está em segundo lugar e o apego à riqueza. Então, a visão que mais as pessoas estão tendo, então, dentro de um ambiente congregacional, então, acaba sendo, então, a desobediência. Então, a desobediência é algo que talvez tenha acontecido muito. Talvez tenha acontecido muito mesmo dentro das igrejas. Talvez as pessoas vejam aquelas pessoas que estão reunidas, vivendo em desobediência. Desobediência pela liderança, por esse, por aquele. O Fábio, acabei de chegar, mas já votei. O grande veneno da igreja é desobediência. Legal, Fábio. Então, queridos, olha que interessante a sua participação. Olha que interessante a sua participação. E nós vamos ler essas 3 opções que a gente descreveu aqui, deixou aqui, né? E nós vamos ler elas aqui, biblicamente, porque todas são perigosas. Vamos ler? Vamos ler aqui? Vamos ver. Perigos de viver apenas o cargo. A queda, ou seja, a soberba. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, 18. A soberba é um perigo.
Agora a desobediência. Vamos ler a desobediência. Quem voltou aí na desobediência, vamos ver. Olha o que diz. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. E eis que o obedecer, olha aí, e eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos. E essa foi aí uma das maiores votações, que até o Fábio disse aí, que é um grande veneno. A palavra diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Que legal, legal. A riqueza, olha aí o que diz. O que lemos aqui agora, né? Foi 1 Samuel 15, 22 e 23. Agora a riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Esse texto eu falo até muito nos cultos, quem participa com a gente, né? Quem acompanha a gente há bastante tempo sabe que eu falo muito disso, porque existem pessoas que acham que esse servir a dois senhores é servir a Deus e a algum outro homem, ou ao diabo, ou a isso. Mas quando essa palavra ela se refere disso, ela fala entre Deus e a riqueza. Porque quem serve a riqueza jamais vai conseguir servir a Deus. Assim como também quem serve a Deus não vai conseguir servir as riquezas. Porque é vice-versa. Tanto um faz você virar as costas para o outro, como o outro. A desobediência, o amor, o apego, as riquezas. Não tem como. Não tem como servir a Deus e as riquezas. E é por isso que existem muitos lugares que estão se afundando, porque pessoas que ocupam cargos estão apegadas tanto na riqueza que não conseguem mais servir a Deus. Quantas igrejas acabam entrando em ruína por conta disso? E muitas das vezes você vê igrejas bíblicas, pessoas que têm prazer de pregar o evangelho, de servir a Deus. E muitas das vezes talvez não tem tanto poder, recursos econômicos para poder alavancar talvez a obra, porque o amor talvez nem está na riqueza. Amém? Fica isso como uma dica. Amém, queridos? Glória a Deus. O negócio tá legal, tá bacana. Eu quero saber o que você também tá achando aí. E para a gente já entrar no chamado, que a gente já está encaminhando para o final, nós vamos agora na questão do que é um chamado. Eu quero saber também o seu pensamento do que representa um chamado. Quero saber de vocês. Isso aqui é entre família, é a família NAP, né, o que nós somos. Quero saber de vocês aí agora. O chamado vem antes do reconhecimento humano? O que você acha disso? O chamado vem antes do reconhecimento humano? O que você acha disso? Você acha que primeiro a pessoa é reconhecida pelos homens e depois vem o chamado? Ou você acha que a pessoa ela é chamada primeiro e depois reconhecida pelos homens? O que você acha? Qual a sua opinião, queridos? Quero saber de vocês. Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que a pessoa primeiro é reconhecida? Fulano pode ser um obreiro, um presbítero. Fulano parece que pode ser um pastor. Vamos trabalhar nele? Ou você acha que primeiro a pessoa ela tem um chamado e depois vem o reconhecimento? Vamos levantar essa pessoa, depois a gente prepara e o chamado vem depois. Qual que é o teu pensamento a respeito disso? O chamado vem antes do reconhecimento humano? Sim ou não? Qual o seu pensamento a respeito disso? Bora!
em tempo real aqui. Bora em tempo real. Deixa eu ver como é que tá o negócio. O chamado vem antes do reconhecimento humano? 75% sim. 25% não. Interessante. Interessante. Essa votação aí tá bem interessante. Tá aumentando o sim. Ó, 80%. Sim e não. A Quitéria colocando aqui, ó. Primeiro vem o chamado. A missionária colocando, com certeza vem antes. É legal. Polêmico. Amei esse negócio. Glória a Deus. Se você quiser expressar sua opinião também por texto, pode ficar à vontade. O chat aqui é nosso, tá? É pra gente mesmo aí. Tá? Vamos encerrar essa. Pronto. Fechamos com 81% acha que vem antes, né? O chamado vem antes. E 18% acha que não. Que não. Você pode ser levantado e depois o chamado vem. Amém. Não estamos aqui para criticar a opinião de ninguém. Estamos aqui para ver a visão e trazer uma base bíblica para que a gente possa conseguir analisar tudo isso. Vamos aqui. Deixa eu ir para o próximo slide. Próximo slide. Bora. Vamos ler. O que é o chamado? O que é o chamado? Propósito divino, não humano. Propósito divino, não humano. Vem antes do reconhecimento dos homens. Sustenta mesmo sem cargo. Olha isso. Ó, por favor, ouça aqui. Um chamado, e eu vou trazer a base bíblica de tudo isso que estou expondo aqui, tá? O propósito divino, o chamado é um propósito divino, não é humano. A gente tem que entender isso. E nós vamos entender biblicamente. Vem antes do reconhecimento dos homens. E é sustentada mesmo sem cargo. Queridos, olha que poderoso. Vamos aqui. Nossa, que coisa linda. Isso aqui é extraordinário. É extraordinário. A Maria, Dona Graça falando, primeiro vem o chamado. Isso, legal. Legal, Dona Graça. A Marli dizendo glória a Deus. Amém. Pode ir interagindo aí, tá, queridos? Fica à vontade. A Cristiana, glória a Deus. Amém. Deixa eu ir para o próximo slide. O propósito divino, não humano. Vamos ler o que está lá em Jeremias 1, do versículo 4 ao 10. Vamos ler? Talvez dá para você enxergar aí, tá? Eu creio que dá para sim, tá bem pequeno até para mim aqui, mas dá para a gente ler. Propósito divino, não humano. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares.
Olha que poderoso isso. Olha como o propósito, ele é divino. Não parte de nós. Talvez a gente nem se vê como alguém capaz, mas quem nos instrui, quem nos chamou, é aquele que nos capacita, é aquele que coloca palavras na nossa boca, é aquele que traz pessoas para ouvir. Tem pessoas que têm cargo e faz apenas as suas artimanhas de oratória, e criam as suas formas de atrair pessoas. Mas aqueles que têm um chamado, é o próprio Deus que leva essas pessoas até eles, para ouvir aquilo que Deus realmente quer dizer. Porque tem muita gente dizendo aí que Deus mandou dizer e muitas vezes não tem nada a ver. Mas quando Deus te escolhe, pode ter certeza que todas as palavras que saem da tua boca vêm dele. Olha que legal, queridos. Vamos agora para a próxima. Vem antes do reconhecimento dos homens. Vamos ler, que legal. Vamos ver. O Fábio está colocando aqui, ó. Não adianta ser chamado por direito, se não é chamado de fato. Legal. O Samuel dizendo, ótima aula, meu amigo. Deus abençoe a tua vida. Valeu, Samuel. Que legal. Que bom que tá sendo produtivo para todos nós, né? E uma interação legal. Bacana. O José falando verdade. A Marli, amém. Vamos aqui em um outro ponto legal, que foi o segundo, né? Vem antes do reconhecimento dos homens. Vamos ver na Bíblia como isso pode e como acontece? Quem é do timão aí? O pastor Gabriel, já sei. Quando viu a caneca... Vamos ler aqui. Olha isso, queridos. 1 Samuel 16, do versículo 11 ao 14, nós vamos ler. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Você entendeu isso aqui, ó? Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Olha como o reconhecimento do chamado vem antes do reconhecimento dos homens. Davi estava ali apacentando, talvez nem sabia que ele estava lá para ungir, nem sabia de nada e estava ali cuidando das ovelhas. Mas quando Deus já tinha reconhecido ele, Deus já tinha escolhido ele, Deus já tinha chamado ele. Mesmo antes de ser reconhecido, você que conhece um pouco esse texto, sabe que os filhos iam passando e começando pelos mais bonitão, os fortão, os que tinha cara para ocupar um cargo, os que tinha cara, os que tinha jeito para ocupar aquilo. E é interessante como não era, ia passando, não é esse, não é esse. Aí na hora que passou tudo, cadê? Acabou? Não, tem um mais moço que está lá. Aí ele falou, não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E quando Davi apareceu ali, o próprio Senhor disse, levanta-te e unge, pois este é ele. Que coisa extraordinária, queridos. É lindo demais. Eu sou apaixonado nisso.
Glória a Deus. Vamos para o próximo? Agora vem uma parte muito importante. Sustentada, você lembra outra? Quem vive um chamado, esse chamado ele é sustentado mesmo sem cargo. Quem vive um chamado não precisa de cargo, não precisa, talvez não precisa nem ser pastor, não precisa ser obreiro, presbítero. Quem tem um chamado talvez não precisa ocupar nada, porque a própria vida da pessoa ela é extraordinária. Vamos ler? Vamos ver aqui o pastor Gabriel falando, opa, mais que vencedores em Cristo. Glória a Deus. A aula está sendo muito edificante. Amém, pastor? A Cleo colocando glória a Deus, a Letícia glória a Deus, a Maria da Graça colocando Deus em primeiro lugar, o Fábio. Eu também sou do Timão. Eita benção. Sou Adão, amém, pastor? Deus te abençoe. A Cristina, Deus maravilhoso. Glória a Deus, a Neuza dizendo. Bora agora, próximo. Sustentada mesmo sem cargo. Bora ler. O que vamos ler está lá em 2 Timóteo 2,13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Olha o que ele está dizendo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, sem cargo, aprisionado, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Prenderam ele estava algemado, mas o chamado, aquilo que ele carregava, a palavra não estava algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, olha que interessante, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Olha que extraordinário, né? Então, ela é sustentada mesmo sem cargo, ou seja, mesmo aprisionado, você pode estar aprisionado, você pode estar no banco, você pode estar em qualquer lugar, que a palavra dentro de você, ela não está algemada. Você pode estar em qualquer lugar, mas a palavra de Deus não está algemada. Pode tentar te algemar, pode tentar te excluir, pode tentar te afastar, pode tentar te esconder. Pode te algemar. Mas, querido, aquilo que está dentro de você, ninguém pode algemar. O chamado que Deus coloca na tua vida, ninguém pode algemar. Amém? Glória a Deus. Acho que acabamos ali, né? Amém. Agora nós vamos ler, nós vamos para o final, vamos encerrar. Estamos indo agora, nós vamos para o final. E nós vamos encerrar com as qualificações que era a base de todo o nosso discipulado, que quem viu sabe que a gente estava falando de... Vai trazer essa base forte para a nossa vida em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Nós vamos agora para essa base forte, para a gente encerrar mesmo com chave de ouro. Assim espero, né? Tem só mais, eu acho que uma enquetezinha, tá? Para a gente finalizar. Tá bom, queridos? Tenho certeza que vai ser bem edificante para a nossa vida. Tem mais alguma mensagem? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, Neuza falando como foi com Daniel, Paulo, José. É isso mesmo, a missionária está mandando aqui para mim também, lembrando também de Jonas. São vários exemplos. São vários exemplos. Vários. Vamos... Agora, eu quero ler a base de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vou colocar até em tela cheia aqui.
para a gente poder dar sequência. Espero que vocês estejam curtindo aí esse discipulado e possam estar se aprofundando bastante no que está sendo dito nessa noite. 1 Timóteo 3, de 1 ao 7, diz assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contenda e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Poxa, que interessante, né? Essas são as características que alguém que foi chamado por Deus e deseja colocar em prática esse chamado. Porque tem muita gente que tem um chamado e talvez não está nessa posição de vivenciar isso. Mas quando alguém quando alguém almeja isso, quando alguém aspira isso, a gente precisa agir dessa forma. E mesmo tendo um cargo ou não, é assim que devemos viver. E mesmo enquanto alguém está almejando esse cargo, precisa viver isso. E eu quero trazer aqui tudo isso nesse momento. Quero trazer essas qualificações todas aqui. E talvez uma brevezinha explicação de todas elas. Olha aí as qualificações. Irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Sem escândalo, queridos. Sem escândalo e íntegro. Hoje você vê tantas pessoas que ocupam cargos, são líderes máximos, cheio de escândalos. Não parece que não carrega uma integridade. Ser irrepreensível é isso. Sem escândalo e íntegro. Esposo de uma só mulher, ou seja, fiel no casamento. Quantas pessoas são infiéis no casamento? Quantas coisas terríveis. Eu ia falar de uma coisa que saiu recente aí na internet, mas não vou falar, que não vem ao caso, senão a gente vai perder o foco disso. Mas precisa fiel no casamento. E você sabe que tem muitas pessoas que não nem fiel no casamento. E ocupam cargos, que talvez são líderes máximos. Temperante, ou seja, equilibrado, vigilante, amém? Sóbrio. O que é alguém ser sóbrio? Ser sensato, ser prudente. Isso são qualificações que todos nós devemos ter, incansavelmente. Sensatos, prudente, sóbrio, quer dizer isso. Modesto. O que é alguém modesto? Discreto, humilde. Hoje você vê em púlpitos aí pessoas que não têm um mínimo de humildade e muito menos são discretos. Muitas das vezes são até extravagantes. Mas quem vive um chamado é modesto. Ou seja, discreto, humilde. É também o quê? Hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É ser acolhedor. É ser acolhedor. Vamos aí para o próximo. Apto para ensinar. Tem muita gente que tem cargos, mas não são aptos para ensinar. É uma dificuldade, não consegue se expressar, não consegue criar uma forma, não consegue criar um estudo, não consegue se aprofundar. E talvez tenha um conhecimento,
por conta do cargo, do estudo, mas não é capaz de instruir, ou seja, ensinar. E a palavra diz, tem que ser apto para ensinar, ou seja, capaz de instruir na palavra, não no que eu penso, ou muito menos no que eu quero, mas instruir na palavra. O próximo, não dado ao vinho. O que é não ser dado ao vinho? É não dependente ou dominado por bebida. A pessoa que não é dada ao vinho, ela não é dependente, ela não é dominada pela bebida. Pastor, mas precisa falar isso? É, porque tem gente que é dominada pela bebida, mesmo com cargos. É. Não violento, mas cordato, ou seja, gentil, pacífico. Gentil. Ao invés de ser agressivo, violento, não. É aquela pessoa que quer pacificar, aquela pessoa que é gentil. Inimigo de contendas, ou seja, não briguento. Porque tem gente, querido. Vocês vão, talvez eu queria ouvir de vocês aí. Tem gente da igreja que é briguenta, tem ou não tem? Tem gente que caça a confusão. Tem gente que fica desesperado por conta de uma contenda. E se você vê alguém atrás de contenda, briguento, meu irmão, você tem que sair fora. É uma dica, porque a Bíblia fala inimigo de contenda. Se você vê alguém trazendo contenda, aquela galera do leve trás, meu irmão, falou, querido, estou ocupado, sabe? Seja gentil. Usa o de cima para sair fora do de baixo. Ou seja, seja gentil, pacífico. Querido, não, sai fora, porque tem gente briguenta. Gente de contenda mesmo. Não avarento. Ou seja, não apegado ao dinheiro. Porque tem muitas pessoas que são sim apegadas ao dinheiro. E quem é apegado ao dinheiro acaba que, infelizmente, poxa, essa pessoa não consegue nem, como que eu vou dizer? Ela não carrega uma qualificação bíblica, porque talvez se ela é avarenta, ela não vai conseguir fazer o melhor para Deus. Não seja avarento, não seja apegado ao dinheiro, porque muitas vezes você vai ter que estender a mão para alguém, com aquilo que são seus recursos. Amar o próximo como a si mesmo. Então, não avarento, não apegado ao dinheiro. Amém? Vamos para o próximo, para a gente encerrar agora, já é a última parte das qualificações. Governar bem a própria casa. Liderar com responsabilidade. É governar bem a própria casa. O que é governar bem a própria casa? É liderar com responsabilidade. Então, se alguém não lidera bem a própria casa, não lidera a casa com responsabilidade, como vai liderar uma igreja, como é o que diz no texto, né? E também criar filhos com disciplina e respeito. Porque se dentro da casa a pessoa não tem o cuidado de disciplinar, como vai disciplinar alguém dentro de um ambiente religioso? E esse aqui é muito interessante. Não seja neófito, ou seja, não pode ser novo convertido. Tem muitas pessoas que é um novo convertido que quer liderar. Tem muita gente que talvez batizou ontem nas águas e talvez já quer liderar. Vai, pastor, mas como assim? É só você olhar. Davi, ele foi chamado e ele não governou no mesmo ato. José era um cara que foi chamado, mas ele, depois de muito tempo que foi governar. Então, não seja neófito, não seja um novo convertido, porque muitas vezes a galera só vive da emoção, é galerinha emocionada. E humilde, para não se ensoberbecer, ou seja, evitar cair na condenação do diabo. Ser humilde, para que a soberba... Você lembra da queda do cargo? Que tinha a soberba? Né? Então, para que essa pessoa não caia na condenação. Tá bom? Em nome de Jesus. Essas foram as qualificações que nós falamos aqui.
que está descrita no próprio livro aí de Timóteo, né? E eu queria com vocês agora compartilhar algo muito interessante. Uma pergunta. A sua participação é muito importante. Pastor, eu estou entendendo, estou gostando, e o bom é que você está participando. E eu quero saber de você agora. Olha isso. Olha essa pergunta que eu vou colocar aqui agora. Eu não sei se aqui ele vai me dar condições de colocar tantas opções como essa. Essa aqui vai ser bom, que vai ter um grande... tem 4 opções. Olha, pode. Eu não tinha feito o teste ainda das 4 opções. Mas olha que legal. Quero saber de vocês, mediante tudo isso. Mediante tudo isso, olha essa pergunta. Qual dessas qualificações você acha mais desafiadora hoje? Hoje, agora, na sua vida, no que você está vivendo, no que você está passando, você ocupando um cargo ou não, na sua vida mesmo, olhando para a tua vida, quais dessas qualificações você acha mais desafiadora hoje para você? É ser irrepreensível? É governar bem a casa? É ser apto para ensinar? Não ser avarento? Peguei só algumas. Tá? E gostaria, lembrando que essas respostas não mostra sua votação, não, você só escolhe, tá? Qual talvez para você é a sua, dessas qualificações, qual é a mais desafiadora? Mais desafiadora para você? Vamos colocar aqui, deixa eu pôr aqui na tela para vocês em tempo real como está indo a votação. Essa aqui é perigoso ficar tudo empatado. Aí, ó, já deu um empate em tudo, 25-25 em tudo. Vamos ver o desempate, qual que é uma das maiores dificuldades aí nas qualificações. Vamos ver. Como é que é? O Gabriel tá colocando, didática maravilhosa, meu irmão. Deus continue abençoando seu ministério. Amém, pastorzão. Pô, para mim é uma honra ouvir isso. Glória a Deus. Vamos ver. Será que você já pode encerrar? Quem mais? Vota aí. Pra gente já encerrar essa. A gente tem que acabar. Eu não sei nem quanto tempo já deu de transmissão. Não sei nem quanto tempo que a gente tá. Não sei nem como é que eu faço pra me ver aqui. Não sei nem ver. Mas tá bom. Nós já vamos. Deu 1 hora. Era o que eu tava pensando, 1 hora mesmo. Já vamos passar só um pouquinho. Deixa eu encerrar essa enquete. Deixa eu ver como tá. Vamos ver como que ficou. Qual o maior... o que é mais desafiador? Como que ficou aqui? Ser apto para ensinar. Legal, hein? Gostei dessa... Como ficou assim, essa resposta. Legal. Porque muitas das vezes a gente sabe que tem talvez um chamado, né? E talvez para poder se expressar é complicado. Sim, legal, gostei muito. Ser apto para ensinar é algo mais desafiador. Governar bem a casa, em segundo lugar. E ser irrepreensível e não ser avarento ficou aí empatado com 14%. Legal. Bacana. Top. Vamos aqui, deixa eu ver. Ixi, já estamos chegando no final dos nossos slides. Já estamos chegando no final de tudo. A Neuza colocando, não tem como não aprender com esse ensinamento. Que legal, Neuza. Essa é a intenção. Talvez 1 hora e pouquinho que a gente passa junto. Que Deus deu esse direcionamento, né? Para poder fazer isso. E eu estou muito feliz e muito grato por todos vocês também que estão participando. E quem está aí desde o começo aí da live, diga um eu aí, só para me saber, você que está aí. Diga um eu aí, tô aqui. Diga um tô aqui. Coloca aí, tô aqui, pai. Coloca aí, tô. Assim mesmo, tô aqui. Só isso. Coloca um tô aqui, tá bom. Tá? Só para eu saber quem tá aí. Coloca tô aqui. Um eu, sei lá, fica tranquilo.
Coloquei aqui uns contrapontos interessantes para esse momento do final. Bem bacana, tá? Para depois de tudo isso poder clarear ainda mais a nossa mente. Cadê a galera que está aqui até agora? A Letícia, eu, o Gilson, eu, a Letícia, tô aqui, a Cleo, eu, o Gabriel, eu, a Edilane, eu tô aqui, a Marli, tô aqui, a Lourdes, tô aqui, a Cleo, tô aqui, o João Castro, tô aqui, seu João, a Maria José, eu tô aqui, a Cristina, tô aqui, o Rodrigo Soares, tô aqui, a Quitéria, eu, o Fábio tá aqui também com a gente, a Quitéria também, a Cristina também, a galera tá aqui ainda, glória a Deus, a galera aqui ainda com a gente, maravilha. O José Fábio aí também, eu, a Neuza, tô aqui, amém. Legal. Bora. Olha que bacana isso. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Legal. Olha que legal isso que vamos ver agora. Alguns contrapontos a respeito de tudo que lemos hoje. E que talvez aprendemos. Vamos dizer, um cargo versus chamado. Vamos ler aí, ó. Cargo pode ser dado por homens. Chamado só vem de Deus. Cargo pode acabar. O chamado permanece. Cargo depende de posição. Chamado depende de propósito. Cargo é reconhecimento humano. Chamado é eleição divina. Cargo pode ser conquistado. Chamado é recebido. Cargo exige capacidade. Agora, um chamado exige o quê? Disponibilidade. Que coisa gloriosa. Vamos aqui. O próximo diz aqui, ó. Cargo é temporário. O chamado é eterno. Cargo pode inflar o ego. O chamado molda o caráter. Cargo abre portas de instituições. O chamado abre portas espirituais. O cargo pode ser retirado. O chamado é irrevogável. Cargo é posição de status. Chamado é posição de serviço. Oh, Deus maravilhoso. O cargo, o próximo aí, ó. Cargo pode gerar seguidores. Chamado gera discípulos. É uma das coisas que, quando eu coloquei isso aqui, é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque tem gente que tá atrás de seguidores, e quem me conhece aí há muito tempo, ó, quem já, sabe que a gente nunca se preocupou com isso, mas a intenção é sempre gerar discípulos. Que coisa linda. Cargo pode gerar seguidores, chamado gera discípulos. Cargo pode ser herdado por tradição. Igreja vai passando de fulano de filho, do pai para o filho, do filho para o filho, e vai indo. E o chamado é concedido pelo Espírito Santo. Cargo pode ser apenas título. Chamado sempre gera frutos. Cargo dá autoridade diante dos homens. Chamado recebe a autoridade de Deus. Oh, maravilha, queridos, que coisa extraordinária, que coisa sensacional, que noite extraordinária. É uma dos momentos mais importantes para mim, que a gente agora chegou verdadeiramente ao fim de... Tinha 2 enquetes, só que eu vou colocar só uma para a gente finalizar. Eu sei que tem muita gente que tem muita coisa para fazer ainda. E nós vamos aqui encerrar com chave de ouro, e eu quero realizar uma oração com vocês. Vou deixar a enquetezinha do final. Vou deixar a nossa última enquetezinha
para a gente encerrar. E eu queria saber do que você achou desse nosso discipulado. Eu vou falar só mais algumas coisinhas aqui com vocês. Eu já estou com saudade. Já estou com saudade. Não sei se vocês, quando fizeram a inscrição, viu que tinha lá uma parte que não era obrigatória para você colocar um próximo tema para a gente trazer mais um discipulado. Depois eu ainda não vou desfazer o grupo, tá? Depois eu vou só lançar lá dentro do grupo uma enquete para ver de vocês o que talvez vocês querem fazer, qual seria talvez a melhor forma da gente fazer o próximo discipulado, tá? Melhor forma, sim, um tema que talvez chama atenção. Depois eu vou colocar no grupo, tá? Não sai ainda não, vou colocar alguns temas para ter alguma votação para a gente poder depois fazer. Tá, queridos? Estamos indo aí para o nosso final, e essa é a última enquete que está aí no meu coração, que eu queria saber de vocês, em nome de Jesus. Queria saber de vocês, antes da nossa última oração, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos moldou nessa noite. Olha aí a pergunta. Se o cargo acabasse hoje, você continuaria servindo? Coloca aí, sim, não ou não sei. Se o cargo acabasse hoje, eu sou pastor, se falar, você não é mais pastor aqui, você iria continuar? Você não é mais obreiro, você não é mais bispo, você não é mais apóstolo, sei lá, você não é mais, sei lá, qualquer outra coisa. Digita aí, coloca aí, depois de tudo que a gente vive hoje. Eu gostei disso, hein? Tá dando 100%. Todo mundo vai continuar servindo, porque vem de Deus. Olha que interessante. Eita glória. A Cleo falando, eu achei glorioso. A Neuza, glória a Deus. O José, excelente. A Neuza, eu adorei, pastor. Eu já estava pensando no próximo. Amém. Antes eu servia. Olha aí, que legal. Que legal, galera. Que bom. É isso. A Cleo, sim. Então fica lá no grupo, depois eu vou criar ainda, não sei se hoje ainda, talvez até amanhã eu já coloco lá pra gente ver qual vai ser o tema que a gente vai trabalhar no próximo discipulado. Amém, queridos? E deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês que talvez estão pela primeira vez aqui, se quiser acompanhar os nossos conteúdos, as lives que a gente faz 5h39 da manhã, 18 horas todos os dias, se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva aí, tal. E, né? Em nome de Jesus, se quiser também seguir nas redes sociais, tá aí, né? Eu ia colocar o meu WhatsApp, mas todo mundo já tem meu WhatsApp, né? Que eu mandei a mensagem, a equipe também mandou a mensagem. Mas você que quer seguir nas redes sociais, tá aí, né? Facinho, não existe outro Reiter. É só colocar Pastor Reiter, já aparece o Reiter Lopes e já vai dar tudo certo. Acompanha lá no Instagram, segue lá. Depois, se quiser tirar um print e me marcar lá no Instagram também, vou ficar muito feliz. Amém? Vou ficar muito feliz. E para a gente concluir aqui e ir para a nossa oração. E que interessante. Vamos para a nossa oração. E a nossa conclusão de tudo. Deixa eu fechar aqui. A enquete já acabou, deu 100%. Essa era a intenção. No final de tudo, 100%, com cargo ou sem cargo, vai permanecer servindo a Deus. Que extraordinário. O José tá falando aqui, curte também. Curte aí, é verdade, curte. Curte aí. E depois eu vou ver se eu vou deixar disponível essa transmissão aberta no YouTube. Não sei ainda. Não sei se eu vou editar, se eu deixo natural como foi, do início ao fim. Não sei se eu fecho, não sei se eu deixo aberta a live, porque está não listado só para quem recebeu o link. É o que eu vou pensar depois. Mas vamos aí na conclusão de tudo. Cargo organiza, chamado sustenta. Cargo é posição,
chamado é propósito. E aqui um versículo tão extraordinário que diz assim, lá em Colossenses capítulo 3, 23, diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Tudo que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor. Nunca faça achando que é para pastor, para presbítero, para evangelista, para padre, para, sei lá, para instituição. Esquece disso. Esquece que você vai talvez lavar a igreja para instituição, para pastor. Não, é para ele, é de coração. É o meu prazer, é a minha honra, é uma honra servir. Mesmo talvez sem ninguém saber que você está lá servindo, você que coloca o copo, você que coloca o papel higiênico, você que cuida do som, talvez ninguém nem sabe o que. Fica tranquilo, faça de todo o coração. Amém? Essa é a nossa conclusão. Bora orar? Quero orar com vocês e a minha oração final vai ser que Deus levante homens e mulheres com caráter e com um propósito. Amém, queridos? O Fábio falando, amei essa live, conteúdo de grande envergadura, parabéns, mestre. Amém, querido, glória a Deus. A Maria Aparecida, muito bom esse ensino, pastor, glória a Deus. A Quitéria com as mãozinhas, a missionária, deixa, as outras pessoas merecem ver o que foi incrível, tudo isso que vivemos, e viverem também. Amém, amém. A esposa falou, tá resolvido. Amém. A Neuza falando, o Senhor é um ótimo pastor de ovelhas. Amém. A Marli colocando amém, a missionária amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Espero, que bom que vocês conseguiram absorver todo esse conteúdo. Muito grato a Deus em primeiro lugar e poder estar servindo vocês com um chamado. O que eu estou fazendo aqui tenho certeza que é um chamado de Deus, que é ser apto para ensinar na palavra. Não tem nada a ver com o meu pensamento, mas sempre com o pensamento bíblico. E eu queria orar com todos vocês, homens e mulheres de Deus que disponibilizaram esse tempo, essa 1h22. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer por tudo que Deus nos ensinou nesse momento. Amém? Se você pode aí, fecha os olhinhos onde você estiver e vamos agradecer. Pai, bendito seja o teu santo nome. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Que através desse discipulado, que através desse ensino, grandes homens e mulheres possam ser levantados com caráter, propósito, que possam ser chamados pelo Senhor para se tornar uma geração sábia, uma geração apta, uma geração que verdadeiramente carrega as qualificações bíblicas para exercer um cuidado do teu evangelho, um cuidado da igreja, um cuidado das tuas ovelhas. Então, Senhor, capacita que tudo aquilo que foi ensinado possa permanecer na nossa mente, no nosso coração, nos avivando, nos trazendo discernimento, e que jamais venhamos nos apartar do ensino da tua palavra. Pelo contrário, que possamos nos aproximar e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Que a tua graça e a tua infinita bondade possa habitar em cada coração, em cada alma. Se tiver alguém, meu Pai, que esteja passando problemas, talvez dentro de casa, pessoas que talvez estão enfermas, passando momentos financeiros difíceis, problemas no relacionamento, talvez desempregado, enfermo, hospitalizado, chorando, sofrendo, que o Senhor possa levantá-los. Abençoe todos os que necessitam, que confiam, que sabem do teu poder, Pai. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres fortes. O choro pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Senhor é aquele que enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Porque talvez tanto já choramos, exercendo o nosso chamado, exercendo
aquilo que o Senhor nos levantou para viver. Assim como falamos, Paulo estava aprisionado, mas o evangelho não estava aprisionado. Ele estava algemado, mas a palavra não estava algemada, porque ele era confortado pelo Senhor. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, é lucro. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite e por aqueles que o Senhor trouxe para viver esse discipulado. O discipulado bíblico, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, meus amados? Vamos terminar com um glória bem bonito. Diga um glória a Deus aí. Diga um glória a Deus para a gente finalizar. Eu vou despedir. Glória a Deus. Quem é a galera do glória aí? Tem a galerinha do glória ou não? Tem ou não tem essa galera do glória? Ou tá, como é que tá o negócio aí? Hã? Tem ou não tem ainda a galera do glória? E é isso. E espero que vocês possam estar no nosso próximo discipulado. Não tem data ainda, não sei quando será, não sei o tema. O grupo, depois que eu fizer a enquete lá, talvez de alguns temas, só para mim ter alguma referência para o próximo tema, depois o grupo vai ser desfeito, não vai ser algo que vai te atrapalhar. E eu vou abrir o grupo, vou deixar o grupo aberto, se vocês quiserem falar algo, mandar algum comentário, alguma coisa, eu vou deixar o grupo aberto, tá? Se quiser mandar um comentário, mandar alguma mensagem para mim, vou deixar o grupo aberto por um tempo, tá bom? Para vocês se comunicarem também, tá bom? Cadê a galera do Glória? Tô indo embora, já? Tô indo embora. Cadê a galera do Glória? Cadê? Onde que eu mandei? A Letícia, amém, glória a Deus. A Neuza, amém, glória a Deus. Rodrigo, obrigado por tudo, pastor. Partiu. Trabalho, boa noite. O Rodrigão trabalha à noite. Deus abençoe, tá, querido? Um bom trabalho em nome de Jesus. A missionária aí de glória, o Gilson mandando um glória, o José, glória a Deus, eita, aí sim, a Edilane, glória a Deus, a Marli, glória a Deus, o João Castro, glória a Deus, a Maria José, glória a Deus, o Fábio, amém, a Cristina, amém, o Rodrigo, glória a Deus, a Lourdes, glória a Deus, a Cléo, glória a Deus, a Cristina, glória a Deus, a Quitéria, amém, graças a Deus, glória a Deus, a missionária, boa noite, a Dona Graça, glória a Deus. Meus amados, fui! Se inscreva aí no canal se você não inscreveu, dá tempo. Vou abrir o grupo lá se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar um pouquinho, sei lá, dar uma dica de um tema. O grupo vou deixar aberto lá, troca uma ideia lá, em nome do Senhor Jesus. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo discipulado. Fui!